Bom, pessoal, vamos lá. Muita coisa interessante para gente falar hoje, né? Da etapa de hoje, da contra-relógio de amanhã. Então, começando com a etapa de hoje, uma etapa, né, como previsto, né, teoricamente, uma etapa de fuga, né? Assim foi, mas não foi tão simples assim. Né, aconteceu vários ataques pela questão do vento a favor. Hoje foi uma etapa praticamente de vento a favor, né, largou muito rápido, muitos ataques, e o Remy Cavanha acabou conseguindo, né, escapar sozinho. Até acho que foi né, meio que um suicídio, digamos assim, porque numa etapa como essa, sozinho, né, não faz muito sentido, né? Tecnicamente, né, estrategicamente falando, também não faz sentido sozinho. Isso foi fácil porque, obviamente, a Bora, né, tinha intenção de chegar no sprint, né, então começou a rodar muito cedo, a controlar a corrida muito cedo. A gente viu uma Lotto Soudal também controlando a corrida, uma Dawson Quick-Step também controlando. Isso porque eles queriam que, obviamente, Sam Bennett, Caleb Ewan, né, o Sagan, né, todos eles chegassem no sprint. Então foi bem controlado. O Remy não conseguiu abrir muito, ficou ali controlando, eles deixaram ele meio em banho-maria. E na subida ali no Gran Prêmio da Montanha, teve uma aceleração no grupo atrás e acabou, né, rolando vários ataques, acabaram pegando o Remy, e na sequência saiu uma grande fuga. Aí sim, uma fuga interessante, com muitos atletas, com Sagan, com Bennett, com Trentin, com Van Avermaet, com Andersen. Logo atrás também tinha uma outra pequena fuga de 3 atletas, né, mas acabou não juntando com a fuga principal. E essa fuga abriu, né, essa fuga principal abriu e foi a que definiu a corrida, né. Novamente aconteceu um ataque no momento certo, né, do Andersen. Novamente o Andersen, que já tinha ganho uma etapa lá em Lyon, né, ele atacou faltando uns 13,5 km, todo mundo ficou meio naquela política: eu não puxo, o outro não puxa, tal. Ele abriu 10, 15, 20, 30, 40, 50 segundos, a estrada favorecia porque era um falso plano descendo. Então, né, obviamente, 45, 50 segundos descendo é muito tempo. Atrás não tinha uma organização, ele acabou chegando sozinho, né, uma vitória de grande valor, já tinha ganho uma, confirmou agora o grande potencial dele, né. A Sunweb fez um grande Tour de France, né, ganharam três etapas, fizeram segundo, fizeram terceiro, sempre, né, protagonista no Tour de France, né, que não é fácil ser protagonista aqui, né. A etapa de hoje foi meio que um déjà vu da etapa de Lyon, porque o primeiro foi o Andersen, que foi o primeiro lá em Lyon. O segundo foi o Lukas Mesgek, né, o esloveno, mais um esloveno, né. A Eslovênia, só para abrindo parênteses, a Eslovênia tem 6 profissionais, 6 ciclistas profissionais. Desses 6, o primeiro e o segundo estão aqui no Tour de France, o líder e o vice-líder da competição estão no Tour de France, e o Mesgek, que é um grande ciclista, sprinter, fez segundo em Lyon, fez segundo hoje. Então, assim, são poucos, mas são bons. E o Jasper Stuyven fez terceiro. Então, foi uma etapa que, para geral, não mudou nada, né? Se manteve como a etapa de ontem. Mas, né, como etapa, foi uma etapa espetacular, porque teve bastante ação, bastante emoção, né? E a gente viu novamente, né, um ataque na hora certa, por um ciclista consciente, forte, obviamente, né, e venceu essa etapa, né? Como eu falei, tinha Greg Van Avermaet, tinha Trentin, tinha Sagan, tinha Bennett, e obviamente eles ficam se marcando entre eles, e abre uma janela para essa turma aí. Então a etapa de hoje, né, foi dessa maneira, né. Amanhã é o grande dia. Amanhã tem várias coisas em jogo, né, que vai ser até bacana comentar, porque são várias situações,
né? Por exemplo, a gente tem um líder Roglic, certo? E um vice-líder, né, o Pogačar. Ok. Só que amanhã é a prova de contrarrelógio, 36 km e 200 metros de contrarrelógio. Se a gente for ver o contrarrelógio, o campeonato nacional da Eslovênia, o Pogačar, que está em segundo no Tour, venceu a contrarrelógio lá no campeonato da Eslovênia. Roglic fez segundo, certo? Então, isso ainda abre ainda mais, né, o jogo, né? Não terminou aí no Tour de France, são só 57 segundos, é muito, mas é pouco, né? Pode acontecer um furo de pneu do Roglic, pode ser que o Roglic esteja num dia ruim, certo? Então, assim, tá muito aberto ainda, 57 segundos para um Tour de France, para uma contrarrelógio de 36 quilômetros, né? Chegando na subida, os últimos 7,5 km são de subida, né? O Planche de Bellefille, uma subida que os últimos 5,5 km são duros, pontas de 20%. Então, assim, tá muito aberto, né? É um Tour de France que desde o começo se apresentou espetacular e tá até o final desse jeito. Então, a contrarrelógio de amanhã vai ser de grande emoção, né? Tem outro fator ainda positivo, que é o da estratégia, porque é um contrarrelógio com 70% do percurso plano, digamos assim, que favorece a bicicleta de contrarrelógio, e os últimos 7 quilômetros, vamos lá, de subida, certo? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que alguns atletas usem a estratégia de trocar de bicicleta na subida, certo? Isso, obviamente, né, só é permitido trocar de bicicleta que seja do carro da equipe, né? Então, assim, não pode pegar uma bicicleta que está na beira da estrada, certo? O ciclista vai ter que parar, o carro tem que entregar a bicicleta, e está aqui no regulamento, certo? No regulamento não, no comunicado de hoje, comunicado que eles recebem, certo? Que a partir do momento que o atleta troca de bicicleta, o mecânico que faz essa troca, obviamente, ele tem no máximo 5 segundos para dar aquele impulso pro ciclista voltar, né, ao ritmo da contrarrelógio. Então, vai ter muita coisa amanhã em jogo, muita coisa, muitos detalhes, né, para ter atenção, né? Então, né, vamos esperar amanhã para ver. A gente não sabe ainda qual que vai ser a estratégia do Roglic, do Pogačar, que são os dois, né, realmente que estão brigando aí pela vitória. Eu vejo, sinceramente, né, a necessidade, não é nem estratégia, a necessidade de fazer uma primeira parte, os primeiros 35 quilômetros, vamos lá, com uma bicicleta de contrarrelógio, né, bicicleta aero, com guidão clipe, com roda fechada, uma bicicleta que realmente, né, possa render bastante nesses primeiros aí 35 quilômetros, e depois sim na parte final da subida, nos últimos 5, 6 quilômetros, fazer a troca de bicicleta. Por quê? Porque os últimos 6 quilômetros são 8% e meio de inclinação, certo? Com pontos de 20%. Então, obviamente, que uma bicicleta de contrarrelógio, ela é mais pesada, né? Isso desfavorece na subida. Então, a gente vê aí, né, como eu falei ontem, os mínimos detalhes, bicicleta sem pintura, justamente para economizar peso e aumentar a performance. Então, se eu fosse um Roglic ou um Pogačar, eu estaria usando essa tática aí, né, da contrarrelógio na primeira parte. Se a gente for ver aqui, certo? Uma primeira parte, teoricamente, né? Plana, digamos assim, sobe bem pouco, e depois aqui um final muito duro, que é isso aqui. Vamos ver se dá pra ver aqui, né? Então, vai ser uma contrarrelógio, obviamente, que vai definir, que vai decidir o campeão, não
O Roglic é líder, mas não está com a garantia de vitória em Paris. Então, amanhã, novamente, mais uma vez, vai ser uma grande emoção, né? Lógico que, só para finalizar, contrarrelógio num Grand Tour não é contrarrelógio de um dia, né? A gente já viu várias vezes aí, obviamente que os especialistas são favoritos, mas a gente já viu aí Pantani, por exemplo, ganhando contrarrelógio, né? De um Grand Tour, né? O Pantani, que obviamente não era um especialista de Grand Tour, mas são vários fatores, né, que fazem a diferença num Grand Tour, num Tour de France, num Giro, numa Vuelta, né? Recuperação, hidratação, alimentação, várias coisas que interferem. Então, amanhã, não necessariamente, né, eles vão estar ganhando a etapa, certo? Mas vão estar, eles que eu digo, o Roglic e o Pogacar, né? Mas são eles os grandes personagens de amanhã. Outra coisa importante, outra coisa que está em jogo é a camisa de campeão de montanha, né? A gente sabe que são só 2 pontos que distanciam o Carapaz do Pogacar, certo? Só que existe uma coisa que está a favor do Carapaz. A contrarrelógio, o prêmio de montanha vai ser dado o start aqui no começo da subida e o stop no final, obviamente, né? Então, pro Gran Prêmio de montanha só vai valer essa parte aqui. Então, qual que seria a estratégia do Carapaz? Andar tranquilo, teoricamente, num passo tranquilo, a primeira grande parte do contrarrelógio e fazer a subida de Planche de Bellefille a fundo, a morte, para fazer o melhor tempo ou melhorar ou fazer melhor que o Pogacar, porque o Pogacar vai ter que largar forte e terminar forte. Então ele vai gastar bastante no começo, né? E obviamente a subida, né? O esforço se paga na subida. O Carapaz vai ter, né, essa possibilidade aí de estar fazendo, né, entre aspas, aí, um aquecimento e fazendo o Planche de Bellefille a fundo, a bloco, para manter a camisa, né, que seria um grande presente para ele e para a Ineos, que fez um terrível Tour de France, né? Obviamente fizeram uma dobradinha, andaram bem, mas o grande objetivo, né, o que seria o objetivo principal da equipe com o Bernal, né, não aconteceu. Então, essa camisa de melhor escalador do Tour é título, eu já falei ontem, né? É um grande prêmio, é um grande reconhecimento, né? Então, eu acho que ele está jogando todas as apostas nessa tática aí de estar rodando e fazendo a subida forte, né? Mas vamos ver amanhã, porque pode ser que, né? Pode acontecer que amanhã seja um dia negativo para Pogacar, para Roglic, para Bernal, para Carapaz, desculpa, né? Então, terceira semana é sempre um mistério, né? Mas esses líderes aí se demonstraram fortes, né? E vamos ver amanhã o que acontece. A última grande etapa, né? Antes do desfile lá do Champs-Élysées. Então, mais uma grande etapa num tour espetacular. Tá bom? Obrigadão a todos aí. Vamos acompanhando, que amanhã tem mais. Um abraço.